Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Que bom estarmos na casa do Senhor celebrando, não é, nesse tempo e juntos como igreja, né, pensando também sobre família. Esses dias são os últimos desse mês da família, né, em que nas nossas celebrações nós falamos sobre família, nós temos a oportunidade de ter essas famílias cantando e nos abençoando, né, e correndo também, não é, para ser abençoados no culto infantil. Nós temos essa oportunidade de conhecer um pouco mais, né, de como Deus tem agido no nosso meio. E que maravilha é pensar e ter famílias que buscam essa saúde espiritual, esse cuidado de Deus para as nossas vidas. Eu sei que nós não vamos parar de pensar família, nós não vamos, após o mês de maio, desistir do assunto família, e também não devemos esquecer tudo aquilo que já ouvimos aqui, sobre o que Deus quer das famílias, a partir da sua palavra. No entanto, tem um assunto que é familiar, que é sobre família, mas que me chama muita atenção na Bíblia. Você sabia que a Bíblia trata a nossa relação com Deus, em que Jesus, né, conforme foi cantado, né, nós fomos restaurados por amor de Deus. Você sabia que essa ação a Bíblia trata como uma adoção? Nós somos filhos adotivos de Deus. E eu queria hoje pensar com vocês sobre esse processo de adoção do Senhor. Porque sim, eu e você, nós somos filhos de Deus. Ninguém pode tirar isso da nossa boca. Mas por que a Bíblia trata esse processo como um processo de adoção? Como é que isso pode se aplicar a nós? Em Mateus capítulo 6, versículo 9, é Jesus ensinando os seus discípulos a orar. É uma oração conhecida, é uma oração modelo. E ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Gente, nessas palavras de Jesus, como oração modelo, ele não diz que é exclusividade dele, Jesus, tratar Deus como Pai. Não, de jeito nenhum. Jesus não diz que apenas os discípulos deveriam orar desse jeito. Essa oração, ela é modelo também para nós. E quando Jesus ensina que orar é uma relação com Deus, o tratando como Pai, é também uma forma que eu e você devemos ter, de olhar para Deus como esse Pai maravilhoso que cuida de nós. E mesmo que esse assunto de uma paternidade de Deus esteja tão presente no Antigo Testamento, seja a base da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós temos um pai e um filho se relacionando, e uma relação em que Jesus traz para nós também uma intimidade, uma aproximação. Jesus trata de igual para igual, nos chama para ser irmãos, irmãos que são filhos de um Pai, que é Deus. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, não são muitos textos que se referem a Deus como um Pai. No entanto, são textos preciosos, que anunciam muitas vezes até um Pai que castiga, até um pai que repreende, mas faz isso com amor, com cuidado aos seus filhos. Ou outras vezes um pai que simplesmente ama, que simplesmente vai em busca dos seus filhos, revelando-se assim através dos profetas, através de profecias, de poemas no Antigo Testamento. E antes da gente começar de fato a mensagem dessa manhã sobre filhos adotivos, eu quero ler para os irmãos esses textos no Antigo Testamento. Então, se o irmão, a irmã costuma fazer anotações durante a pregação, a sua hora é agora, porque são muitos textos, e eu acho que dificilmente você, mesmo que seja muito veloz em achar, você não vai me acompanhar. Aqueles que ficarem: pastor, mas o pastor não colocou uma projeção dos textos, eu não tirei uma foto. Meu irmão, você tem essa mensagem no YouTube, e vai ficar por anos e anos lá. Você pode voltar, você pode olhar alguma coisa que o pastor Léo disse, rapaz, eu lembro que o pastor Léo falou uma coisa que eu não gostei, aí você vai lá no YouTube e volta, aqui ó, o pastor Léo falou, eu não gostei, aí você volta de novo,
eu não gostei de novo. Aí você volta de novo, eu não gostei. E você fica sem gostar várias vezes. Está tudo lá no YouTube. Então você pode rever esses textos também. Mas quem tem um lápis aí costuma anotar, e eu digo mais, isso é uma atitude muito saudável, inclusive, para você depois fazer suas pesquisas e estudar em casa. Então se prepare. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31, diz a palavra de Deus: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou como o homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Um pai que carrega o filho pelas mãos. Também Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu pai, que te adquiriu, e te fez, e te estabeleceu? Agora o profeta, ele está questionando as atitudes desse povo perante um Deus que é pai, que cuidou desse povo. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mensagem dura aqui em 2 Samuel. Justamente um pai que cuida do filho, mas que nessa ocasião carece de um castigo, carece de uma ação enérgica para que essa atitude não se repita. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 13. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Também 1 Crônicas 22, 10. Este edificará a casa do meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Ainda 1 Crônicas 28, 6. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Interessante esse texto último de 1 Crônicas, que ele fala: olha, o teu filho será o meu filho também. Deus fala isso. Deus fala isso. Quem é o pai, quem é a mãe aqui que não quer ouvir essas palavras do Senhor? Olha, os teus filhos serão os meus filhos também. Pois é. Salmo 68, versículo 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua morada. O salmista está dizendo que Deus cuida para aqueles que naqueles dias eram uma espécie de marginalizados, os órfãos e as viúvas. E aos órfãos, ele diz: esses que não têm um pai na terra, eles têm um pai do céu. No Salmo 89, versículo 26 diz: ele me invocará dizendo: tu és meu pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Um texto de confiança num Deus que é o nosso pai. Também no Salmo 103, 13: como o pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha, a compaixão de Deus conectada a uma relação paternal de Deus. O autor de Provérbios escreveu no capítulo 3, versículo 12: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Mais uma mensagem dura, no entanto, de uma certeza: que se Deus repreende, é por amor. O profeta Isaías, capítulo 63, versículo 16 diz: mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ainda que não houvesse um reconhecimento das profecias, a confiança desse povo em ter Deus como pai. Também Isaías, capítulo 64, versículo 8 diz: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obras de tuas mãos.
Uma poesia maravilhosa, remetendo a Deus na criação, que fez o homem do barro. E por Deus ter feito o homem a partir das suas próprias mãos, o reconhecimento de que como Criador ele também é Pai. Ele fez essa obra a partir dele mesmo, uma criação paternal de Deus. Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei terra desejável, a mais formosa herança das nações? Eu respondi, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Deus está profetizando através de Jeremias esse cuidado dele, e que uma vez, entendendo os caminhos de Deus como um pai para as nossas vidas, não há desvio. Também Jeremias capítulo 31, versículo 9 diz, virão com choro, e com súplicas os levarei, guiá-los-eis aos ribeiros de águas, por caminho reto, em quem não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Mais uma vez, um Deus que guia, um Deus que toma pela mão, e um pai responsável, que quer ver o filho nos caminhos retos. Agora Malaquias, capítulo 1, versículo 6, o filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Agora palavras duras aos sacerdotes. Homens que recebiam de Deus responsabilidade de comunicar esse cuidado de um pai para os filhos. Ou seja, o pai diz o que o sacerdote deveria dizer para os filhos. Só que esses aqui, eles estão em pecado, eles estão distantes de obedecer a Deus como um pai e de respeitá-lo como um Senhor. Então vem sim palavras duras. Por que vocês perguntam onde nós desrespeitamos, se vocês estão falhando com o pai? Também Malaquias capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte, não temos nós o mesmo pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Pois é, o profeta aqui insiste em trazer questionamentos por pessoas que estão em caminhos desviados, uma vez que estão debaixo da paternidade de Deus. Então acorde, porque Deus é o nosso Pai. E ainda eu preciso mencionar, e eu guardei esse aqui para o final dessas menções do Antigo Testamento, o belíssimo texto em Oséias, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 4, onde Deus compara as suas ações paternais em favor do seu povo, como um Deus que cuida desde a criação, ensinando e cuidando. Não é assim que um excelente pai deve fazer com seu filho? Diz o seguinte, Oséias 11, a partir do versículo 1. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificava a Balaíns e queimava o incenso às imagens e escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Essa ação de Deus, revelada aqui nesse poema maravilhoso de Oséias, traz para nós uma reflexão. É como um pai cuidando de um filho teimoso, que ensina o caminho certo, mas o filho teima em ir por outros caminhos, e ele vai lá e pega de novo e ensina mais uma vez. Coloca no colo e o filho ainda não entende que aquilo é cuidado, o filho quer sair do colo do pai. Será que isso muitas vezes não se parece também conosco? Será que tantas vezes a gente é pego pela mão por Deus, mas em algum momento a gente quer largar a mão de Deus e fazer as coisas do nosso jeito? E o texto de Oséias diz que Deus continuamente insiste com seus filhos.
Então, eu quero agora ir para o Novo Testamento, uma vez que esgotados estão os textos do Antigo Testamento sobre a paternidade de Deus. E aí nós vamos ler agora sim o texto da nossa reflexão, isso que levanta muitos questionamentos, depois de toda essa leitura, agora que o pastor Léo vai pregar. Pois é, meu irmão, você teve uma escola bíblica, certo? Então se você faltou à escola bíblica hoje, então você teve um pedacinho de escola bíblica aqui, e agora a gente vai começar a pregação, não é? Então você já se alinhou com Deus. Se você já veio para a escola bíblica, você está bem na fita. Você teve 2 escolas bíblicas hoje, não é? E agora a gente vai iniciar a mensagem. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 10. E mantenha a sua Bíblia aberta. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 13. Antes dessa leitura, vamos orar? Pai amado, aplica a Tua palavra em nossas vidas. Deus, que cada vez mais sejamos filhos obedientes, debaixo de uma paternidade reconhecida, de um Deus que nos ama tanto. Obrigado por me amar, Deus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Leia comigo o texto que está, acompanhe comigo o texto que está na sua Bíblia. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o texto da nossa reflexão, meus irmãos, e esse Evangelho de João, ele já começa de uma forma extremamente maravilhosa. Deus inspira um cidadão como João, um ser humano como eu e você, a escrever belíssimas palavras e trazer tanta compreensão a respeito do amor e do cuidado de Deus nessa paternidade de nos ter como filhos adotivos. O Evangelho de João, então, vai narrando essas palavras que, nesses versículos poucos aqui, ele fala da criação, ele fala da desobediência humana e o amor de Deus no resgate dos seus filhos. Tudo está aqui. Assim como Oséias, ao mencionar o cuidado de Deus por filhos teimosos, João também reverbera isso aqui no seu Evangelho. Em primeiro lugar, quando ele trata da criação, ele remete ao início de tudo, e ele fala, o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. O Pai dos céus, o nosso Deus, ele tem ordem com as suas palavras. O mundo foi feito a partir da ordem dada por Deus, da verbalização. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito, disse Deus, haja luz e houve luz. Tudo vem a partir de uma ordem. E eu sei que numa paternidade ideal, o pai que ama o filho, ele tem palavras de ordem para dar, e numa filiação ideal, o filho obedece o seu pai. Quando João remete a Deus, ao poder de Deus criador, que através da sua palavra todas as coisas foram criadas, João está deixando claro aqui, a quem é esse pai que nós devemos tomar com respeito nas nossas vidas. Quando ele remete a esse verbo, e depois ele vai desenvolver a ideia desse verbo, esse verbo João diz que é Jesus. Jesus é o verbo encarnado, de modo que o próprio Jesus é o exemplo maior de um Deus que nos ama tanto como Pai, porque através de Jesus, Deus nos torna filhos de sangue. Não um sangue que corre pelas nossas veias, mas pelo sangue derramado na cruz. E nos tornando filhos, nos fazendo irmãos, Deus, através das palavras inspiradas aqui de João, já havia dado o verbo lá no início de todas as coisas, ou seja, o verbo que fez com que Deus criasse o mundo, era o próprio Jesus. Logo, Jesus
desde o início da criação do mundo, era plano de Deus para que nós fôssemos adotados. Logo, Deus pensou em mim e pensou em você quando Ele estava criando o mundo, meu irmão. Deus já quis nos adotar como filhos antes de você existir, antes do teu pai existir, antes do pai do teu pai existir e de todas as outras gerações. Antes de existir gente nesse mundo, a voz de Deus já foi declarada, e essa voz se tornando carne, habitando entre nós, que é Jesus, é o que nos torna filhos. Ou seja, está tudo conectado. Deus sempre quis te chamar de filho. Sempre, desde a eternidade, Deus nos chama de filho. Olha que maravilha, irmãos. Não foi somente no dia em que você expressou que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador, que você veio à frente e recebeu uma oração. Não foi só no dia que você passou pelo tanque batismal e diante de toda a congregação você disse sim, eu creio que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Não foi só nessa hora. Antes de você existir, Deus já te queria como filho. Deus já tinha escolhido por você. Não é assim num processo de adoção? Não são os adultos que escolhem por adotar, que têm a opção de adotar? Pois é, Deus teve essa opção muito antes de você existir. Ele já tinha escolhido você. Deus não se importava como é que seria o seu rosto, como é a cor da sua pele, a sua classe social. Deus não se importava a sua nacionalidade, nada disso. Ele simplesmente, desde a criação, já preparou para você um processo de adoção. Ele já quer te chamar de filho. Mas aí, o texto nos remete à queda. Se aqui ele fala da criação, logo em seguida João diz, mas o mundo não conheceu. Opa, um detalhe aqui. Como é que um Deus todo-poderoso, que quer nos ter como filho, mas o mundo não conhece isso, não reconhece a criação de um Deus que é Pai. João continua, ele diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Sabe quem João está falando aqui, meus irmãos? João está falando do povo judeu. Uma vez que ele fala do verbo, e o verbo é Jesus, João remete a um Deus que nos ama tanto, que nos toma como filhos, e faz isso através do ato sacrificial de Jesus Cristo. Porém, os judeus não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Os judeus daqueles dias não entenderam que Jesus era esse ato de amor de Deus. E o texto, João fala, ele veio para os que eram seu. Como assim seu? Sim, o povo judeu. O povo que tinha uma herança de sangue real, uma herança de geracional, que vinha dos seus pais dos seus pais, e que eles tinham, inclusive, tem até hoje, o orgulho de dizer, nós somos geração de Davi, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Davi. Só que são tristes essas palavras de João aqui, porque ele está dizendo, olha, ele veio para os seus, ele veio para esses que dizem que tem esse sangue, mas infelizmente esses não receberam. Pois é, meus irmãos, como já mencionei aqui, o sangue que nos torna filhos de Deus é muito mais e muito maior e muito poderoso, porque não carece de uma geração, não carece de uma árvore genealógica. Nós somos filhos de Deus pelo sangue derramado de Jesus Cristo naquela cruz. Isso é o que te torna filho, meu irmão. É assim que você foi adotado, através de um sacrifício. Porque Deus amou tanto a gente, que o Filho dele, Ele deu para que nós fôssemos feitos filhos dele. Essa é a adoção. Mas aí quando ele fala dessa queda, também remete a essa tristeza, não é? De um Deus que tem os seus filhos de herança, mas que não recebem. E nesse ponto aqui, eu quero abrir um parêntese, para conversar com você, pai e mãe. Porque muitas vezes, vocês podem carregar também na história de vocês, esse tipo de fala. Eu levei meu filho para a igreja, eu levei para Deus, mas agora ele não está mais nos caminhos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você também que é avô, avó, e chora com isso, e ora para os seus netos, ou você que ora para os seus filhos, deixa eu te dizer uma coisa, não é você que entrega seu filho para Deus, não é você que salva o seu filho, não é nem você quem convence o seu filho, a sua filha. Quem convence os nossos filhos é o Espírito Santo de Deus.
Quem salva os nossos filhos é Jesus. E quem faz isso é Deus. O que um pai ou uma mãe tem que fazer é mostrar os caminhos. A Bíblia diz que uma vez que você mostra os caminhos do Senhor a seus filhos, ele crescerá e não se desviará deles. Mas pastor, agora está mais confuso ainda, porque eu mostrei os caminhos, mas meu filho é teimoso. Meu irmão, quantos textos aqui eu li já do Antigo Testamento de filhos teimosos? E que Deus insiste nesses filhos? Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai insistir nos teus filhos, porque Deus ama os seus filhos. Por mais que eles estejam em outros caminhos, Deus ama as tuas gerações. Deus quer ver os teus filhos na casa do Senhor, porque se você cumprir o seu papel, uma vez que mostrar os caminhos é uma espécie de GPS, a função paterna, materna, é pegar pela mão e dizer, olha meu filho, é aqui que você vai se encontrar com Deus, porque o resto é Deus, a obra é Deus quem faz, no tempo dele. Mas aí alguém pode se levantar e dizer, pastor, mas eu me converti tardiamente, eu não tive essa oportunidade de apresentar uma criança na igreja, de subir lá no culto e cantar com os meus filhos. Quando eu me converti, meus filhos já estão crescidos, já estão às vezes casados, fora de casa, já estão seguindo a sua vida. Meu irmão, não desista da sua família. Minha irmã, não desista, porque esse amor paterno de Deus atravessa inclusive essa geração tardia, esse povo que nasceu depois, esse povo que se encontrou com Cristo em outro momento. Eu também não nasci na igreja, eu não fui uma criança apresentada na igreja, eu vivi 2 décadas longe dos caminhos do Senhor, mas Ele me chamou. Eu não sei quanto tempo vai levar na vida do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta, mas uma coisa eu sei, esse Deus que me amou, Léo, eu não valho nada, gente, e Deus me amou. Você não vale nada também, e Deus te ama. Eu fui para a igreja, o pastor disse que eu não valho nada. Primeiro eu disse que eu não valho nada, viu? Primeiro eu disse que eu não valho nada. Se você quer ir para uma igreja que levanta o teu ego, é outro lugar, é outras teologias aí, sabe? Me desculpe, mas irmãos, esse Deus que te ama, e você sabe disso, ama o teu filho, ama a tua neta, Ele ama as gerações. Porque essas palavras de João são tão tristes, que Deus veio para os seus e os seus não receberam, porque Deus quer o seu povo de volta. Deus quer o povo de Israel de volta. Deus quer que esse povo de Israel se dobre diante do Senhor Jesus. Eu não sei quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer, mas uma coisa eu sei, Deus quer. Porque a Bíblia diz que Ele fez isso com amor. Deus amou o mundo de tal maneira, o amor extensivo de Deus, o amor abrangente de Deus, o amor ágape, ilimitado de Deus, se reflete em Jesus. É o presente de Deus para a humanidade. Como é que Deus tem um povo que se diz povo de Deus e diz, mas eu não preciso de Jesus? Gente, Deus não quer uma coisa dessa. Então o seu filho, a sua filha, as nossas gerações são alvos desse amor de Deus. Acredite nisso, meu irmão. Não desista da sua família. Porque daí vem o processo de adoção. João declara, de uma maneira espetacular aqui, uma palavra que deve, inclusive, trazer alívio para mim e para você. Porque ele diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que é de alívio aqui? É que foi Ele quem me escolheu. Não foi você, não foi um movimento de esforço, não foi um merecimento, foi simplesmente Deus que nos recebeu. E tem mais. João diz aqui que quando Deus te recebe e te faz filho, um filho por adoção, um filho adotivo, Ele faz isso, não te dando prazer em ser filho de Deus. Não, João não falou isso. Ele não falou aqui que Deus te chamou para ser filho, para te dar uma honra de ser filho de Deus.
Mas a gente tem prazer em ser filho de Deus. A gente tem prazer e nos sentimos honrados em ser filhos de Deus. Você viu o que João disse aqui. João fala que ele deu poder para nos fazer filhos de Deus. Olha isso, gente. É algo poderoso, é um mover poderoso de Deus para te adotar. Deus não foi no cartório e assinou papéis para te fazer filho. Deus derramou o seu poder para nos fazer filhos. Não é uma atitude sua que vai quebrar essa relação com Deus, porque está debaixo de muito poder, meu irmão. Está debaixo de sangue derramado na cruz, está debaixo do sacrifício único e suficiente para as nossas vidas. Isso é poder de Deus. Tu é filho de um poderoso Deus, e esse poderoso Deus usou do seu poder para te fazer filho. Você já parou para pensar nisso? Que Deus dispensou esforço, poder, que Deus derramou poder para te fazer filho, porque nós temos o costume, a comunidade gospel, de ver poder de Deus em situações miraculosas. Ah, eu vi o poder de Deus. A pessoa foi desenganada pelos médicos, mas está aqui. Eu vi o poder de Deus. Ah, a pessoa tinha um coração muito duro, ateu, não queria saber de Deus, mas se converteu. Eu vi o poder de Deus ali. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vendo o poder de Deus aqui. Quando eu olho para o seu rosto, e nem sempre é bonito, eu vejo o poder de Deus. Eu vejo o poder de Deus. E você está pensando aí no seu coração, pastor, o senhor também não é assim não, viu? O senhor nessas coisas todas não, para estar dizendo isso. E não sou mesmo, irmão. E não sou mesmo. O irmão já chegou para mim e disse, pastor, que barba é essa? Eu não gosto de homem de barba. E eu disse, eu também não, por isso eu casei com a mulher. Então eu sei que eu não sou muito vistoso, bem afeiçoado. Mas irmãos, apesar disso, apesar desse rostinho aqui, apesar do seu rosto, eu olho para você e eu vejo o poder de Deus. Porque você é filho, você é filha de Deus. Nós somos irmãos. E não venha dizer que não é não, você é meu irmão, você é minha irmã. Porque nós somos filhos desse mesmo pai. Sabe, família é assim, família tem gente chata, tem gente legal, tem gente que fala muito. Você viu aqui a Dayana? Você tem gente na família aqui, gente. É só uma mulher na casa, 3 homens. Não precisa não falar nada, só ela. Tem todo tipo de gente na família, gente. E aí Deus nos chama para ser parte da mesma. Olha esse plano de Deus. Só que isso não é fácil não, viu, gente? Ser teu irmão não é fácil. Fazer parte de uma só família não é fácil. Eu não sei quantos irmãos você tem. Eu sou de uma família de 5. Já foi difícil. Imagina uma família dessa que é a PIB Fortaleza. Imagina famílias cristãs, como o pastor Naum citou aqui, sofrendo perseguição. Imagina ser essa família que se estende e se espalha pelo mundo inteiro, e alguns nesse exato momento, para cultuar Deus, estão se escondendo para fazer isso, porque não pode fazer publicamente. Não tem o YouTube para acompanhar, não tem, estão escondidos, mas são parte da nossa família, você nem conhece essas pessoas, mas o que nós temos em comum é esse poder que se aplicou. Porque se foi o sangue de Jesus que te salvou, e só Ele pode te salvar, meu irmão, o poder de Deus já foi dado. Você carrega o poder de Deus. E por isso, no fim, nós temos cumprida essa vontade de Deus. João ainda diz, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tudo isso foi desejo de Deus por nós. Que pai é esse, meus irmãos? Que pai é esse que deseja tanto a gente, que vem em busca dos seus filhos, sem encontrar limites, sem enxergar o quanto somos piores pecadores, o quanto somos capazes de desobedecê-lo, como em textos do Antigo Testamento que eu li, que mesmo na desobediência Ele castiga, mas Ele ama. Que mesmo na desobediência, Ele continua trazendo para si, tomando pela mão, um Deus que nos ama.
Esse é o nosso Pai, irmãos. Sabe? Quando nós consideramos o que o texto fala aqui, não nasceram do sangue, não nasceram da carne, nem da vontade humana. Quando a gente considera que nosso sangue, nossa carne, nossa vontade nos faz merecedores de Deus, isso é mera religiosidade. É mera religiosidade. É assim que religiões praticam o seu desdobramento de fé. Muitas e muitas religiões. Se você fizer por onde, você chega lá. Se você fizer tais sacrifícios, você alcança. Se você fizer o bem, e tudo se você fizer. O cristianismo é completamente diferente. A vontade começa de Deus para as nossas vidas. Eu falei aqui, a vontade de Deus já era antes da gente existir. Ele já tinha preparado tudo para nós. Sabe, irmãos, quando a gente cria expectativa, que vai ser a partir do nosso esforço, vai ser muito fácil você se frustrar com Deus. Vai ser muito fácil você achar que você faz muito para Deus. Achar que você merece ser um filho muito especial para esse Deus. Porque afinal de contas você se esforça. Isso é terrível. Isso frustra muitas pessoas. Isso muitas vezes leva pessoas a se afastarem do Evangelho. Porque achavam que eram filhos tão especiais. Mas são. Eu acabei de falar. Nós somos alvo do poder de Deus. Mas não é por merecimento teu e meu. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu já contei aqui que eu sou filho de uma família de 5 irmãos. Meu pai, o nome dele é Abel. Um nome bíblico. No entanto, de uma pessoa que sofreu uma tragédia. Meu pai Abel ainda está vivo. Ele tem 86 anos. Está lá no interior de Pernambuco. Teimoso, não quer vir aqui me visitar de jeito nenhum. Minha mãe já veio. Mas meu pai não vem de jeito, não quer sair de casa. Meu pai, meus irmãos, ele foi criado por militar. Ele foi militar também. Mas muito cedo ele largou a carreira militar e foi ser comerciante. Ele entendia que ele tinha potencial para isso e teve. Meu pai foi muito novo, ainda adolescente, para São Paulo e cresceu em São Paulo, aprendeu muito na 25 de março e cresceu como comerciante. E ainda no início dos anos 80, quando muitos brasileiros ainda procuravam ir para São Paulo, meu pai já estava fazendo o caminho de volta. Meu pai voltou para Pernambuco no início dos anos 80, eu era criança, um bebezinho ainda, recém-nascido, ou ainda perto dos 4 anos de idade, melhor dizendo. E aí a gente vem para Pernambuco, e meu pai, com tudo que ele aprendeu, ele coloca a sua empresa, e aí prosperamos muito, por muitos anos. Só que tem um detalhe, meus irmãos, meu pai, ele tinha filhos, e teve vários filhos, 5 filhos. Ele tinha a expectativa de ter bons funcionários. Nós sempre fomos funcionários do meu pai. Eu comecei a trabalhar com 13 anos na loja do meu pai. Eu era funcionário do meu pai. Acontece que eu continuava sendo funcionário do meu pai em casa. Meu pai não me tratava como filho. Eu era funcionário do meu pai. Dos 3 irmãos mais velhos, eu sou o terceiro, eu fui o único que não reprovou. Eu me esforçava e tirava as melhores notas. E eu ia todo faceiro, sabe, com o meu boletim, mostrar para o meu pai: olha pai, passei de ano de novo, olha as minhas notas. E meu pai dizia: você fez mais do que a sua obrigação. Meu pai nunca foi de abraçar, meu pai nunca disse eu te amo para a gente. E aí aconteceu uma vez, há cerca de 6, 7 anos atrás, aqui já na igreja, que eu atendi um rapaz no gabinete, e ele me compartilhou algo muito triste. Ele havia perdido recentemente seu pai. E ele disse que uma tristeza que ele carregava, esse jovem, era de não ter feito uma despedida com seu pai, não ter acertado as contas. Gente, depois desse atendimento eu fiquei desesperado. 6, 7 anos atrás, eu pensei: será que meu pai está perto de partir? Isso foi um sinal, eu preciso falar com meu pai. Meu pai ainda não partiu, viu? Ele é muito forte, muito resistente. Detalhe curioso: parte da resistência do meu pai se aplica ao meu pai ter descendência indígena. Meu pai tem descendência de povos indígenas. Vocês nunca imaginaram isso, né? O pastor Léo tem sangue indígena, ou seja, isso aqui é meu. O Brasil é meu, vocês tomaram o meu Brasil. Se eu quiser, eu tomo isso aqui para mim agora. Pois é, meu pai.
E um lado da resistência que meu pai tem, de mal ter doença, ser um homem muito forte, é esse lado indígena que nós temos na família por parte de pai. Pois é. Então eu fiz uma viagem. Eu tinha uns dias de férias, eu desci do atendimento que eu tive, né? O gabinete dos pastores auxiliares fica no 2º andar. Eu desci para o 1º andar, para o gabinete do pastor Marcos, correndo. Cheguei abrindo a porta, normalmente eu não faço isso, eu bato, espero ele dizer para entrar. E disse, pastor, eu preciso ver meu pai. O pastor, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, eu atendi um rapaz agora e senti de Deus que eu preciso acertar as contas com meu pai. Porque houve muita quebra no passado, e eu acho que essa falta de um relacionamento entre pai e filho saudável fez muita coisa ruim no meu coração, e eu preciso acertar isso com meu pai, eu quero ir lá. E aí o pastor Marcos liberou as minhas férias, eu comprei as passagens e fui lá para Pernambuco. Cheguei de surpresa, minha mãe se emocionou, olha, o Léo chegou e chorou. Meu pai não derramou uma lágrima. Falei com meu pai, oi Léo, tudo bem? Oi Léo, tudo bem? Esperei um dia para assentar também minhas emoções, e no 2º dia fui lá conversar com meu pai. Pai, precisamos conversar. E ele achou muito estranho. Rapaz, o Léo sai lá de Fortaleza e vem aqui só para conversar comigo. Está acontecendo alguma coisa, Léo? Você está com doença mortal, alguma coisa assim? Não, pai, a gente precisa conversar sobre a minha infância, sobre a minha vida e sobre umas mágoas que eu tenho no meu coração. Ele, então pode falar. Então eu comecei a abrir meu coração para meu pai. Falei das vezes que ele confundia os nossos nomes, ele nunca acertava de primeira. Falei do meu boletim, que eu esperava um elogio e ele nunca me deu. Falei o quanto eu sentia falta de ver na igreja pais abraçando os filhos, dando beijo, dizendo que amava, e ele nunca ter feito isso comigo. Eu chorei muito, gente, eu sou muito difícil de chorar. Eu chorei muito nesse dia e meu pai não derramou uma lágrima. No final da conversa, sabe o que meu pai me disse? Se eu vivesse tudo de novo, eu faria tudo de novo. Ele não se arrependeu. Eu voltei frustrado para Fortaleza. Eu voltei triste, porque eu criei uma expectativa que a partir dessa minha atitude, dessa conversa, ia resolver todos os meus problemas com meu pai ia amolecer o coração, ia sair ligando para os meus outros irmãos espalhados, e dizer, olha, o Léo falou comigo, eu preciso pedir perdão. Não, gente, meu pai não pediu nem perdão para mim. Sabe, eu sei que você está acostumado a ouvir num púlpito assim, conversas de sucesso. Desculpa contar minhas histórias de frustração. Mas não deu em nada essa conversa. Não deu em nada. Eu continuo amando meu pai, continuo orando pelo meu pai, pela conversão dele. Minha mãe está assistindo esse culto agora, ela sabe disso. Mas, meus irmãos, o que eu preciso falar para vocês é que o problema da minha frustração em fazer essa viagem, caramba, eu gastei R$1.500 para ir em Recife. E meu pai não me diz, desculpa, não derrama uma lágrima por mim. Pois é, meus irmãos, essa expectativa que eu gerei, é culpa minha. Essa expectativa que eu gerei no meu pai, era porque eu achava que a partir de uma atitude minha, ele tinha a obrigação de ter uma atitude que eu esperava. Mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus não é esse pai. Na verdade, o nosso Deus, ele sequer está esperando que você seja uma pessoa excelente para falar com ele. O nosso Deus é um pai amoroso, que recebe o filho errado, que recebe o filho pecador ainda. Jesus ensinava isso até por meio de parábolas, para explicar que Deus recebe o pecador mesmo, recebe um filho teimoso, que andou errado. Não é você que vai agradar a Deus com uma nova atitude. Ah não, eu vou ser uma pessoa tão boa, que eu vou chegar diante de Deus, e Deus vai me abraçar, Deus vai me beijar, Deus vai dizer que me ama. Deixa eu te falar um segredo, meu irmão, minha irmã. Ele já fez isso por você, sem você ter feito nada. Deus já fez. O nome disso é graça de Deus. As expectativas em relação ao meu pai foram frustradas e continuam, eu continuo orando. Mas minhas expectativas em relação ao nosso Deus nunca foram quebradas. O amor que eu descobri que Deus tinha por mim continua o mesmo e maior.
o entendimento de que o meu Deus do céu me resgatou, sendo eu pecador, miserável, sem merecer nada, continua. Eu não valho nada e Deus continua me amando. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Você também não vale nada e Deus continua te amando. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso exemplo maior. Talvez a tua relação com teu pai aqui na terra possa até te atrapalhar em se relacionar com Deus intimamente, sabia? Eu não sou um psicólogo, nem quero assumir o lugar de um aqui. Mas muitas vezes atrapalha mesmo. Às vezes tem dificuldade de compreender a dimensão de um Pai dos céus. Porque temos uma vida manchada aqui nesse sentido. E eu, de uma vez por todas, meu irmão, eu quero te falar que o ministério que Jesus traz é também conhecido como ministério da reconciliação. Sabe, quando Deus, desde a criação, havia planejado Jesus para vir aqui à terra, Deus preparou o ministério da salvação. Deus preparou no ministério da salvação um processo de adoção, que eu chamaria de ministério da adoção, de nos chamar para filhos, uma vez que nós não somos herdeiros de Israel, nós somos adotados por Deus, o sangue de Jesus. Mas, além disso, Deus, em Jesus Cristo, trouxe o ministério da reconciliação. E por isso eu quero te fazer um convite nessa hora. Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos, e eu quero te convidar a fazer uma oração diferente agora. Eu quero te convidar a buscar aí dentro da sua vida, do seu coração, se nesse processo de ser filho de Deus, alguma coisa já foi quebrada. Sabe, talvez você não consiga ter intimidade com Deus hoje, porque você se sente pecador demais. Talvez você tenha vivido coisas que você tem vergonha de se dirigir a Deus. Eu já conheci pessoas que não conseguem nem orar com Deus, falar com Deus, por vergonha, ou por medo, ou por tantos outros motivos, que talvez você também tenha hoje aqui. E eu quero te convidar, minha irmã, meu irmão, a experimentar esse ministério da reconciliação, sabe? Porque lá em Adão isso foi quebrado. Adão tinha intimidade com o Pai, mas a desobediência quebrou, e desde Adão, essa quebra nessa relação foi complicada, trouxe muitas consequências na terra. Mas em Jesus Cristo, meus irmãos, aquilo que foi quebrado em Adão foi reconsertado. Aquele acesso a Deus que foi rompido com a desobediência, agora foi aberto. O véu já não está mais lá, nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos a oportunidade de orar a um Deus que quer intimidade conosco. Nós temos a oportunidade de chamar de Pai um Deus que nos quer como filhos e que já nos escolheu para isso. Nós temos a oportunidade de ser alvo desse amor de Deus. E como nós já ouvimos aqui, de ser alvos do poder de Deus nos fazendo filhos. Então, se em algum momento da tua vida você acreditou nessa mentira que você não é filho de Deus, ou então você não é amado por Deus, ora aí no teu lugar, pede a Deus para quebrar isso, para de uma vez por todas tratar a reconciliação com Ele, tão necessária na tua vida. Se você não se sente um filho amado de Deus, isso precisa mudar hoje, meu irmão. Se você tem dificuldade de acessar esse Deus em oração, de buscar com intimidade um Pai dos céus, seja porque você teve dificuldade com seu pai na terra, seja porque você não se acha um filho merecedor, deixa eu te dizer, você é sim merecedor porque Ele quer. Então ora a esse Deus, fala com Deus, Pai, desenvolve essa reconciliação em mim, tira, Senhor Deus, todo o bloqueio que eu tenho, para desenvolver a minha fé, para ser aceito como filho, para receber ser aceito como filho. Se tem alguém aqui que ainda não confessou a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, porque você acha que não merece, que caia por terra em nome de Jesus. Porque ninguém aqui mereceu, mas é porque Deus quer, porque Ele nos ama, e nos amou tanto que enviou o seu Filho para isso. Então você não tem o direito de achar que não merece, porque você já mereceu pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus.
Então ore, peça a Deus para tirar isso de você. Você é filho amado sim, você é filha amada sim. Os teus filhos são herança do Senhor sim. Esse Deus que te ama, também ama os teus filhos, os teus netos. O nosso Deus é o Senhor da família, sim. Por mais que por lutas passemos, Ele é um Deus que continuamente vai ao nosso resgate. Por mais que teimosos somos, que desvios encontremos, Ele é o Pai que continua nos tomando pela mão. Esse é o nosso Deus. Pai amado, recebe os teus filhos aqui nesse lugar, Senhor Deus. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto, Senhor Deus, aqui na terra, muitos de nós não tivemos uma boa relação com os nossos pais. Muitos de nós, Senhor Deus, vivemos frustrações, alguns sequer conheceram o próprio Pai. Mas Deus, não deixa que nada disso, ó Pai, nos impeça de viver um pleno relacionamento com o Senhor. Deus amado, se houver aqui nesse lugar algum filho, alguma filha, que ainda não se identifica como filho amado do Senhor, que a partir de hoje, ó Pai, esse amor invada esse coração, que esse amor ágape, capaz de sacrifício por nossas vidas, possa de uma vez por todas, Senhor Deus, invadir o nosso ser, e sim, que todos aqui possam dizer: o Senhor é meu Deus amado, o meu Pai dos céus, a quem eu tanto amo, e que sou amado de Ti, ó Pai. Deus amado, o Senhor nos amou tanto, que enviou Jesus, que deu o Teu Filho para que fôssemos filhos. Deus, eu não tenho palavras para Te agradecer, Pai. Eu não tenho como, Deus, dizer o quanto é esse Teu amor, mas eu posso dizer sim, que eu sou amado do Senhor, e que cada um aqui possa bater no peito e dizer: eu sou amado, eu sou amada do Senhor, porque o Senhor nos ama sim, Deus. E Pai, eu quero apresentar os filhos, eu quero apresentar os netos, eu quero apresentar as gerações, que ainda que tenham filhos em caminhos erráticos, que ainda que alguns estejam se desviando do caminho que foram colocados, Senhor Deus, eu sei que o Senhor também os ama, Pai, e que no tempo certo, no tempo do Senhor, o Senhor tomará pela mão e vão os trazer para os caminhos certos, o caminho correto, porque o Senhor, assim como nos ama, o Senhor os ama também, ó Pai. Então, Deus amado, que cada crente da primeira igreja batista, cada visitante aqui hoje, Senhor Deus, saia daqui com essa única certeza, que é um filho amado de Ti, ó Deus, Pai dos céus, e que por amor o Senhor nos salvou. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.